Olá, eu sou Fausto Moraes e vamos começar agora o Yajus Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. No episódio de hoje, contamos com a presença da professora Alceli Barroso. A professora, ela é PhD e mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado sobre o impacto da IA na sociedade pelo Departamento de Tecnologias e Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo. A professora possui MBA em Empreendedorismo Social pela FIA e graduação em Odontologia pela USP. A professora, ela atuou em várias posições na área de negócios e educação na IBM e também na área de educação da Microsoft. Hoje nós temos também a ilustre presença da professora Paola Cantarini, nessa parceria que nós temos com o Instituto Etcai. É claro que você sabe, nesse episódio, nessa sessão de lições Etcai. Professora Paola, seja bem-vinda. Olá a todos, é um prazer estar aqui novamente com o Fausto, querido amigo, e hoje com essa presença tão especial, Alceli Barroso. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Vou fazer algumas provocações, professora. Você, me parece, também está atuando junto com o Observatório do Trabalho, ou pelo menos a gente sempre tem essa relação com o professor Marcelo Gralha, do TID, que é onde você fez, me parece, o pós-doc, né, o pós-doutorado. E ele tem esse observatório do trabalho, inclusive ontem teve essa reunião, e me parece que não dá para a gente trabalhar as temáticas, principalmente quando a gente fala o futuro do trabalho, o futuro da educação, de forma separada, porque principalmente essas duas abordagens andam de mãos dadas, não é? Porque a questão dos trabalhadores, as novas capacitações que nós vamos precisar para a transformação digital, para a inteligência artificial demandam a análise de currículos, reanálise de currículos, reestruturação. O nosso próprio PBIA, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, toca na temática da educação. Começando aqui com uma provocação, né? O Miguel Brecher, acho que se pronuncia aqui, que é presidente do CEIBAL, e ele fala: a tecnologia mudou muito nossa vida, mas não mudou ainda a educação, se bem que é um pouquinho, tem alguns anos. E ele teve um contato específico com o Comitê de Gestor da Internet, que é ligado ao NIC-BR, e o Instituto Educa Digital, que é de alguns colegas também que fazem parte como especialistas para os CETICs, né, essas pesquisas quantitativas e na área, diversas áreas de impacto da IA e fizeram um impacto da educação. Como que você vê, afinal de contas, a gente precisa, você que atuou bastante nessa parte tanto do empreendedorismo e também como executiva em cargos C-level, cargos altamente altos e de expertise, de excelência, fazendo treinamentos na educação para Big Techs. Como que você vê essa ligação, num primeiro momento, também com a inovação, com o empreendedorismo, essa ligação desse vínculo para treinarmos para capacitações, não apenas, me parece, técnicas, mas outros tipos que são necessários, que você aponta nos seus artigos também. A gente vem analisando isso, que não são apenas habilidades técnicas, mas também criatividade, pensamento crítico, resiliência. Como que você vê essas questões? Como que se dera a sua experiência nos treinamentos, no TID, no pós-doc, se você puder falar um pouco para a gente? Obrigada. Bom, estou muito feliz, muito obrigada pelo convite, Fausto, Paola. É um prazer estar aqui com vocês para conversar esse assunto, que para mim ele é uma causa de vida, é algo que impacta todas as pessoas no mundo, né? Não impacta um único país, ela impacta todo mundo. E sim, eu acho que a educação ela sempre está um pouquinho para trás no seu formato, né? A indústria sempre tenta puxar, mas eu gosto muito de fazer o meio termo, porque eu acredito que na academia ela a gente desenvolve, a gente não tem uma ideia do produto, então a gente desenvolve os conceitos, a gente estuda os impactos de uma forma mais neutra, enquanto a indústria, por mais que ela desenvolva a tecnologia, e é muito importante que as duas andem de mão juntas,
a indústria ela tem esse papel de ter um produto, de olhar para aquele produto final. Então, eu acredito que as duas áreas elas têm que existir. Porque eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas falam, a educação tem que mudar, agora as próprias empresas fazem a capacitação. E eu acho que a educação, quando ela forma para a pessoa pensar, para ela criticar, para ela se desenvolver como pessoa, aprender a aprender, é muito diferente de você requalificar para uma determinada demanda da empresa. As pessoas, por exemplo, o IA. Agora as pessoas têm que aprender IA, então tenho que usar. Eu estou olhando como uma ferramenta. Na universidade, a gente olha com outro olhar, né? Qual é o impacto, o que que as pessoas precisam se preparar, é muito o lado comportamental. Então, você tem quando eu penso em IA, eu penso o que que a pessoa tem que saber por trás da IA. Qual é aquilo que está por trás para ela entender a lógica que acontece? Aí sim ela vai entender a ferramenta, em como usar a ferramenta. Então, não dá para ser reducionista dizendo, se todo mundo for capacitado com aquela ferramenta, as empresas vão ser mais produtivas. Não, está faltando essa outra parte, que eu acredito que quem traga seja a academia, essa reflexão, a, a capacidade de criticar mesmo. Então, muitas vezes a gente fala o que é, por exemplo, em um modelo, como que a gente desenvolve um modelo, como que a gente tem esse modelo como produto. Então, como algo que eles vão usar. Então, eu vejo muito, ainda precisa muito campo de estudo nessa área e muitas pessoas se conscientizarem da necessidade da gente ter o investimento na universidade e na academia, e a academia também acelerar um pouco mais a sua transformação, para trazer mais para o aluno essa parte prática, não a parte prática que eu digo da ferramenta, é a parte prática do errar, do inovar, que você falou, Paula, é do trazer esse comportamento. Toda vez que a gente inova, a gente vai errar. E como que a gente lida com aquele erro como um aspecto positivo para eu aprender mais e eu ir melhorando aqui. Então, tem uma mudança cultural, né, dentro das corporações, dentro das instituições, e também da pessoa. Então, eu vejo um movimento Alceli, dessa forma. disso que você falou, me parece que na nossa área, e eu sou da área do direito, existe uma falsa compreensão que os juristas precisam aprender a programar a partir do primeiro semestre que eles entram na faculdade de direito. Então, existe essa cultura no ensino superior que nós precisamos ter uma inclinação para o uso da tecnologia, que a gente precisa desenvolver essa capacidade de empreendedorismo, mas muitas vezes isso está direcionado a um conhecimento técnico de como codificar ou como desenvolver modelos. E me parece que essa sua primeira fala é num tom crítico quanto a isso. Eu queria te ouvir. Será que as nossas áreas específicas, os campos específicos do saber, eles perdem espaços diante de um requerimento do mercado ou das grandes empresas em virtude do desenvolvimento tecnológico? Ou eles são ainda um elemento necessário para esse desenvolvimento do empreendedorismo, da inovação? Ótima pergunta, porque isso é um assunto, o quão profundo você tem que ser naquele assunto e desenvolver conhecimento naquele assunto para você poder entender o que está acontecendo. Não necessariamente tendo um grande conhecimento de desenvolvimento ou de codificação, de programação, vai te levar a ter o conhecimento crítico do como aquela ferramenta funciona. A minha carreira ela foi feita, comecei nessa área de ciências biológicas, né? Sempre com tecnologia, assim, eu estudando, curiosa. Então, eu não sou uma programadora, mas se alguém me falar para ler ou trabalhar com o time técnico, eu sei totalmente, essa linha. Então, o básico daquela lógica de programação, ela é muito interessante. Mas se você for pedir para eu programar, não, tem outras pessoas que programam, mas eu sei criticar. Então, até pela experiência de ter passado por vários projetos onde a gente engajava e trabalhava com desenvolvedores de software,
Hoje eu consigo ir num nível de discutir com o programador, assim, por que essa linguagem? Por que essa linguagem não? Mas os porquês a gente sabe. Então, não necessariamente a gente precisa aprender a programar para aprender a criticar. Então, esse nível de balanço de quanto a gente sabe é bem importante. Na China, por exemplo, né, tem muita gente falando o que que a China tem colocado de nível de conhecimento de Python, de outras programações logo no colégio. Eu vejo isso de uma forma positiva no colégio, no ensino médio. Por que no ensino médio? Porque lá a gente está testando coisas. Eu também, quando eu aprendi meu primeiro lá atrás, era basic ainda, foi lá. Eu fui estimulada ao uso de tecnologia lá, mas eu escolhi outras carreiras. Isso me ajudou no meio do caminho a falar, bom, não é tão difícil assim. Então, você quebra uma barreira. Não quer dizer que a gente vai ser o programador, porque senão a gente deixa um pouco, todo mundo vai ter que ser programador, e todo programador vai ter o pensamento crítico. Quer dizer, o programador vai ter que ser, vai ter que ter o mesmo nível de conhecimento que uma pessoa da área jurídica, ou a pessoa da área jurídica do programador, ou a gente tem noções básicas e trabalha melhor em colaboração, e trabalha como um time. Então, eu vejo hoje uma outra forma que a IA trouxe da gente poder ter as nossas tecnologias junto, mas o trabalho em equipe é o que vai fazer toda a diferença. É quando uma pessoa da área jurídica vai trabalhar com um programador e falar nível, não um sabe mais, o outro menos, porque todo mundo está testando esse novo modelo. Então, cada um na sua área contribui e todo mundo da equipe. Então, as equipes têm que ser mais colaborativas e balancear esse nível de profundidade de conhecimento, porque é impossível que todo mundo saiba os campos, tenham todos os campos de conhecimento num nível tão profundo. Mas tem que ter um mínimo para poder discutir, debater, perguntar. Então, eu vejo que esse é o Isso me caminho. parece, te interrompendo, mas porque a gente está cada vez mais polarizados, a intolerância, por causa até mesmo desses modelos de negócio das redes sociais que implica a gente ficar vendo sempre o nosso ponto de vista, não é? Então, também a gente ter essa abertura para o diferente, ouvir áreas, né? Por exemplo, eu sou todo mundo tem viés e tem essa consciência também, todo mundo tem a sua própria ideologia, suas inclinações. Por exemplo, falando, eu sou mais protetiva a direitos fundamentais, mas recentemente eu comecei a me aproximar mais do pessoal da inovação, até mesmo porque caiu no meu colo, eu caí num centro de inovação e direito lá da USP para coordenar, né? E daí eu falei, bom, aqui também tem sentido, porque é aquela busca do equilíbrio, vamos proteger os direitos dos impactos, as externalidades negativas, mas também não podemos obstar a inovação, que é o que todo mundo busca. Agora, como que você vê na prática e esses gargalos, essa distância entre a teoria e a prática, no sentido de que o empreendedorismo, a inovação precisa juntar, ter esse multi-stakeholder, as empresas se juntarem com hubs e startups, com as universidades. Isso tudo todo mundo sabe na teoria, mas me parece que ainda no Brasil falta isso ser, que você vê de obstáculos para isso se concretizar mais de forma geral? A gente tem evoluído, tem várias startups, mas essas parcerias público-privadas e o papel da inovação, de um modo geral, quando a gente fala também, o Mangabeira Unger tem alguns livros que ele vai falar da economia do conhecimento, e daí ele fala de estruturas, ele é bem radical nas hipóteses, mas ele fala, a gente precisa também de uma coisa mais de base estrutural, porque se a gente pega, por exemplo, o PEBIA, ele foi evoluindo, a última versão está bem melhor, ele é bem mais completo do que o EBIA anterior, mas na parte educacional, por exemplo, embora em algumas partes ele me parece que concretiza as ações e fala dessa parte mais estrutural de valorização do professor, mudar os currículos escolares, mas em outras ele aposta muito nas ferramentas digitais. Como, por exemplo, o que a gente precisa? A gente precisa de ferramentas, então, para ter uma personalização do ensino,
para computar e fiscalizar melhor a evasão do aluno que está faltando, se ter esse maior controle. Então, ele aponta umas 3, 4 ferramentas digitais com a IA para coisas assim, poxa, mas me parece, o meu ponto de vista é que não está combatendo a causa, apenas assim, que nem o remédio na medicina ocidental. Você não está indo a fundo da causa, você está cobrindo ali a superfície, né? Então, como que você vê esses pontos? Primeiro, esse gargalo, essa dificuldade de passar da teoria para a prática nessas parcerias público-privadas, essas fugas de cérebros que tem no país. E essas mudanças talvez mais estruturais que a gente precisaria da educação, valorização do professor, etc. Sim, não, perfeito, Paula. Eu acredito muito na mudança comportamental, que ela tem que andar junto com a tecnológica. Então, muitas vezes a gente tem a tecnologia, mas em geral, né, tem até um gráfico que mostra que a tecnologia ela cresce em forma exponencial e o ser humano se adapta em forma linear. Então, quando a gente não olha para atividades intencionais que mudem o comportamento, a gente deixa por conta da ferramenta. Então, as mídias sociais é o próprio exemplo disso. Então, a forma como que a ferramenta é construída, é colocada, faz com que as pessoas fiquem muito tempo nas telas, que elas digirem rápido e que elas... Então, vai mudando o comportamento das pessoas a partir da ferramenta. Na hora que a gente pensa em algo mais estruturado, a gente pensa em ações intencionais. Como que a gente ensina as pessoas a ficarem fora da tela um pouco, a fazerem uma autorreflexão? Hoje eu estou muito envolvida com, né, a gente acabou de lançar uma startup aqui no Canadá chamada Praxi, que olha para as pessoas desenharem se desenharem. Então, o primeiro passo é self-reflection, então autorreflexão. Então, a gente se conhecer para poder dar o segundo passo, que é vou planejar o que eu vou fazer. Isso eu vejo muito que deveria ser feito na escola, em toda a área educacional, porque na hora que a gente dá e empodera as pessoas a decidirem o que elas querem fazer, aquela ferramenta ela vira algo muito você que escolhe o que fazer. Tem um trabalho muito interessante que eu sempre cito o livro do Superminds do professor Thomas Maloney do MIT. Em geral, ele mostra que máquinas e humanos trabalhando junto performam melhor do que os dois isoladamente. Mas, se nós formos olhar outros papers outros artigos que eles publicam, não é geral, não é em todo caso. Tem alguns casos específicos que as máquinas operam melhor e tem outras que os humanos operam melhor. E tem outra, vou dar um exemplo, na análise de imagem. Na análise de imagem, a máquina tem uma performance, o humano tem outra performance, e juntos eles têm uma performance melhor. Mas tem outros casos que não. E tem outros casos que eles até avaliam que se a pessoa ela confia demais na IA ou se ela confia de menos na IA, ela já vai ter uma mudança. Então pode ser que a IA, o algoritmo sozinho vá ter melhor performance ou a pessoa sozinha. Então isso não dá para polarizar em tudo, e as pesquisas elas vão caminhando, mas o que eu vejo muito é o comportamento. Se a gente olha hoje, as pessoas estão ficando mais ansiosas, tem artigos da Associação de Psicologia, Americana de Psicologia, Associação de Estresse, que estuda estresse, o próprio governo canadense fez recentemente no Canada Statistics, como eu moro aqui, acompanho, as pessoas estão ficando doentes por conta do estresse, por conta da excessiva, quer dizer, do uso excessivo de telas, então deixa ansiedade, depressão, eles levam para o trabalho, as pessoas no trabalho também não conseguem lidar, e aí entra a parte da cultura da organização, que também não consegue lidar. E aí, linkando com o que você falou da capacitação, aí a cultura da empresa, ela olha muito assim, então eu vou dar um curso de IA. Todo mundo tem que fazer o curso de IA. E quando você daqui a um mês pergunta o que a pessoa aprendeu, ela não lembra, porque isso se tornou uma capacitação para todo mundo é muito descolado da prática. Ao Eu invés de fiquei fazer. intrigado, Alceli, quando você fez a referência nessa a necessidade de autorreflexão da pessoa. Quando você acabou comentando isso, você estava pensando nesse recrutamento de pessoas que precisam compreender
colocar nesses termos o que são e o que precisa, e seus limites e o que precisam aprender, ou você tá vislumbrando uma condição própria da formação educacional de um cidadão? Eu fiquei com essa dúvida, sabe? E aí eu vou emendar um detalhezinho aqui, que é o Uhum. seguinte: me parece, pelo menos da forma que a gente tem a formação no Brasil, a gente tem um ensino que é muito bacharelístico, né? Aquilo que a gente chama de um ensino dogmático. E me parece que algo que a tecnologia acaba provocando nas nossas reflexões é como que a gente trabalha em times para conseguir desenvolver projetos. Ou seja, aquele conhecimento dogmático de bacharel, ele só vai ter sentido se ele é aplicável dentro de um contexto do desenvolvimento de um projeto que vai, de alguma maneira, mudar a realidade. Eu fiquei, assim, intrigado com essas questões. Não, perfeito. E eu acho que, respondendo a sua primeira pergunta, são os dois, porque você tem jornadas, né? Então, quando a gente faz uma autorreflexão, a gente sabe aonde a gente quer chegar. Muitas vezes as pessoas não sabem onde elas querem chegar. Elas vão sendo levadas, então elas entram no primeiro emprego e aí tem uma oposição aberta, parece que eu gosto. Eles não pensam se, será que eu gosto? Porque eu posso ser super bem remunerado, mas eu posso não gostar daquilo. Então, eu vou ser bem remunerado e daqui a pouco eu não vou ficar feliz. A gente vê muitas pessoas com ansiedade, principalmente os jovens, muitas vezes até com bons salários e pedem demissão. E porque não faz, a gente não tem essa capacidade de, a gente não tem formas de fazer essa autorreflexão. A empresa, ela ajuda a te dar treinamento, ela dá mentoria, coach, de uma forma tradicional, mas ela nunca faz a pessoa pensar nela mesma. Os coaches ajudam, mas a gente tem que promover mais essa autorreflexão e ensinar, porque tem metodologias, né? Toda semana você faz uma autorreflexão, você escreve o que você quer ser, você olha, você conversa com seus amigos. Então, eu acho que esse é um ponto importante, que te leva a traçar um caminho que você quer chegar. Então, onde eu quero chegar? Eu, hoje, o que que eu vejo a beleza da tecnologia? Antigamente, você tinha esses silos, né? Ah, eu quero fazer direito, eu quero fazer. Eu fiz odontologia. Então, a gente ficava preso naquilo. Hoje, a tecnologia deixa a gente viajar. Se você aprende a estudar sozinho e você aprende a como aprender, a gente só vai colocando camadas. E aí você vai ficando uma pessoa mais eclética, uma pessoa que consegue discutir vários temas. Essa diversidade, isso traz a criatividade, traz a inovação dentro da empresa. Mas eu vejo a base da gente fazer essa autorreflexão onde eu quero chegar é bem importante para eu começar a traçar os meus caminhos, né? E quem que eu devo buscar e qual é o caminho, quais conhecimentos eu preciso adquirir. Então, eu nunca vou continuar com o conhecimento, eu vou continuar estudando sempre, mas o que que eu preciso fazer, quem eu tenho que procurar. Eu acho que isso é o que a tecnologia traz de novo, e cabeças não lineares, que eu aí me coloco como, a tecnologia ajuda muito, ajuda a traduzir as nossas cabeças não lineares para quem tem uma cabeça mais linear. E você colocou uma coisa muito importante, que é o trabalho em grupo. Eu não vejo hoje as empresas ganhando produtividade se elas não promoverem um trabalho em grupo, e um trabalho em grupo que seja resolver desafios. Então, a hora que a gente coloca desafios, como se fossem games, por que que essas meninas, a meninada, esses jovens, né, gostam do game? Porque eles estão, e os games de hoje, eles são colaborativos, eles têm desafios, e você coloca uma roupagem de quem eu quero ser. Então, tem uma série de elementos que as empresas poderiam se aproveitar e falar, vamos, então, fazer as pessoas trabalharem melhor em equipe, mas a gente tem aquela barreira, né? De agora todo mundo tem que voltar para o escritório, não pode ser online, mas ninguém se preparou para como eu recebo esse grupo, né? Ou seja, você que está no Canadá, é isso? Isso. Aí tem fortes estudos na parte de vigilância, o professor David Lyon, que é um expoente, e ele trabalhou bastante com grupos aqui também em São Paulo, São Paulo não, no Brasil, Lavites, e o pessoal que fala mais essa parte, Internet Lab.
E eles estão com alguns relatórios, e tem também um relatório internacional falando sobre isso, do Human Rights Watch, acho, falando da questão da vigilância também na educação, por parte de utilizar quase que totalmente, pelo menos no Brasil, Google Suite, Classroom e da Microsoft, em questões também que daí chegam bem problemáticas pela questão de proteção de dados, pela questão de uso de dados de crianças e adolescentes também, não se enquadra a nossa legislação LGPD, porque está em outro país, e daí tem toda essa questão, essa maior fragilidade. Então, você tem falado um pouco sobre isso e como alternativa, até então, daí esbarra também em soberania do país. No Canadá, tem sido feito algum movimento nesse sentido, algum relatório que você conhece, algum encaminhamento mais para uso de educação com ferramentas abertas? Você tem algum conhecimento nesse sentido? Olha, aqui eles já dão ênfase também na área de colocar um pouquinho de Python, por exemplo, programação, desde muito cedo. Então, eles estimulam as crianças a estarem. Aliás, sempre foi, conversando com pessoas já maduras aqui do Canadá, eles mesmos tinham essa ideia de programação. Mas eles têm um movimento contrário, que é diminuir o uso de redes sociais e telas na escola, então, do celular. Então, não permitir o celular na escola. Eles têm muito essa preocupação. A área de saúde mental no Canadá, ela é muito séria. Ela é olhada como algo muito sério. Então, aqui tem alguns centros bem especializados. Então, os próprios alunos, se a gente for pegar as principais universidades, elas têm centros que são só voltados para isso. Então, eles se preocupam muito. Bom, aqui teve, muitos chamam de berço da IA, por conta do professor Jeffrey Hinton, né? Tem 3 centros de IA muito, que é o Mila, o AIME e o Instituto Vector, que são muito, né, desenvolvem modelos com muitos pesquisadores. Mas se a gente for pensar o Mila lá em Montreal, Montreal foi bem pioneiro nisso. Vamos mudar a forma com que as crianças usam a tecnologia na escola. Então, existe sim essa preocupação, porque o Canadá hoje ele tem assim 21%, mais de 21% da força de trabalho, ela é impactada por alguma parte de saúde mental, seja com estresse, eles relatam muito estresse. Então, aqui eu conversando com pessoas de empresas, tem muito absenteísmo no trabalho. Eu ouço muito relatos de pessoas que, assim, num dia vem o colega, no outro dia não vem mais o colega, deixam de ver o colega por muito tempo sem saber o que é, depois o colega volta a trabalhar normal. E a pessoa que me relatou, como trabalha em RH, ele conseguia diagnosticar. Então, ansiedade, depressão tem gerado, mas os colegas nem sabem, porque a pessoa vai e volta, só que isso é uma recorrência. Então, por conta disso, eles também têm trabalhado isso nas escolas, para que as crianças entendam melhor ou usem menos, mas isso é um debate, né? É um debate, Uhum. parte da sociedade está de acordo. Acho que eu vejo que os pais estão de acordo. Eu vejo muito pais, escuto muita gente falando, não, eles têm uma intencionalidade. Eu vou dar o celular para meu filho quando ele tiver tantos anos. Eles se preocupam com a leitura, por exemplo. Quer dizer, na hora que eu dou o celular na mão da criança, como que eu trabalho a leitura? Então, eu sou pró-tecnologia, tenho 2 filhos já adultos. A gente, como que eu trabalhei os meus filhos, né? Sempre eles tiveram a tecnologia, mas hoje eles são os primeiros a não usar a tecnologia sempre. Uma com 21, outra com 24, e o de 24 é super AI, terminou o mestrado agora, um high-tech. Trabalha na Big Tech com modelo, treinamento, cloud. E eles têm noção, porque isso é o que eu acho que a gente teria que incluir, não só na escola, como na família, como que você navega, né? Então, eu escutei o feedback deles, assim, vocês trabalharam, deram muitas dicas do que aconteceria com a gente na internet.
Então, hoje a gente toma mais cuidado com. Porque a gente dizia, isso é uma rua. Se qualquer pessoa que vai falar com você na rua, você vai responder, ou como que você vai Uhum. interagir? Então, ah, ensinar a criança, né? Não só tirar ela do, para não dar, não colocar o dedo na tomada, mas ensinar o que é aquilo lá, ela vai crescendo, se protegendo, né? Se a gente só tira o celular e não trabalha essa parte do comportamento, ela vai voltar e talvez não resolva. Mas se a gente trabalhar junto essas duas, por isso que eu acho que o comportamento é muito importante, a gente sempre trabalhar para que a gente mude mesmo a realidade a partir das atitudes, né, que vem do comportamento também. Auxili, depois dessa nossa imersão nas dificuldades desse contato com a tecnologia e como que isso acaba afetando a educação, eu agradeço a sua participação aqui no podcast e já vamos encaminhando para uma finalização. Também agradeço a presença da professora Paola, peço para quem nos acompanhou até então que possam procurar a professora Auxili, também a professora Paola nas redes sociais, e você vai encontrar tanto no Spotify como no YouTube, os episódios passados dessa edição muito especial do Yaju Talk, com as lições ETCAI, com essa participação tão especial do Instituto ETCAI. Eu agradeço novamente ao acompanhamento de todos e vou encerrando esse episódio. Muito obrigado.